Olá, seja muito bem-vindo ao Mundo Music 103.9 FM e este é o Repórter Mundo. E hoje vamos falar sobre neuralgia do trigêmeo. Essa que é a dor mais intensa do mundo e virou pauta no Brasil inteiro devido a um caso, e este caso está sendo feito o tratamento em Alfenas. E nós vamos conversar com o Dr. Carlos Marcelo, ele que cuida aí da questão de dor. Mas antes, não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No Instagram, @MundoMusic103.9, no TikTok, Mundo Music 103.9, nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9 e estamos também no Facebook. Dr. Carlos Marcelo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar participando do Repórter Mundo. Obrigado mais uma vez pelo convite, poder falar de dor e obrigado a Mundo Music. A Mundo Music pelo convite e obrigado a você também. Essa questão da dor, né, ficou agora todo mundo já conhece o nome, né, neuralgia do trigêmeo. Ela comete quem? Por que surge essa dor e ela é considerada a pior dor do mundo? Primeiro, o conceito de pior dor do mundo ele é equivocado. Sim. Né? Porque quando você nomeia uma dor que, sem dúvida, é muito séria, como a pior dor do mundo, você está desmerecendo, diminuindo a dor de outras pessoas. Né? Então, a pior dor do mundo é aquela que a pessoa sente. E você tem outras patologias tão graves quanto, que podem ter dores cruciantes quanto a neuralgia do trigêmeo. Vamos pôr paciente com câncer, paciente que operou a coluna e a cirurgia não deu certo, neuropatia pós-herpética, dor do membro fantasma, que o paciente amputado continua sentindo dor naquele membro, uma doença conhecida como síndrome dolorosa complexa regional, também geram dores que são tão incapacitantes quanto a neuralgia do trigêmeo. Mas não há dúvida que a neuralgia do trigêmeo, nos casos mais graves, ela gera uma dor de caráter excruciante. Um paciente, para mim, uma vez, ele relatou a intensidade da dor como se ele estivesse passando um ferro de passar roupa quente no rosto. Né? Que absurdo. Então, assim, dói absurdamente. Sim. Essa é uma doença causada por um defeito anatômico, né, em 90% das vezes. Você tem o nervo trigêmeo, ele nasce ali na base do cérebro, e quando ele vai caminhando aqui para a face, né, uma das artérias, principalmente a artéria que chama cerebelar superior, ela encosta no nervo e tira ali a bainha de mielina, que é uma capa que protege o nervo. É como se você tivesse um fio desencapado ali e esse nervo passa a funcionar de maneira disfuncional. Outra causa que é bastante comum é a esclerose múltipla, que aí essa desmielinização ela acontece pela própria doença. Isso é 90% dos casos. E alguns pacientes com neuralgia do trigêmeo acontece por traumas, né? Traumas, tumores que acometem o nervo. Ela pode ser disparada sem nenhuma causa, né? Começa em qualquer momento. E pode ser também desencadeada por cirurgias odontológicas e por aí vai. Certo. E o nervo chama trigêmeo justamente porque são três, né? É um nervo dividido em três. E tem a função de inervar sensitivamente a face e uma pequena função motora do músculo masseter, né? Certo. Então, e é muito sensível, né, a face. Você tem uma ideia do poder de transmissão nervosa desse nervo, só cai um cisco no teu olho que você percebe. Então, são três nervos, oftálmico, maxilar e mandibular, eles se juntam num gânglio que chama gânglio de Gasser, onde você transforma no nervo trigêmeo e entra para o cérebro. Certo. E o diagnóstico dessa doença é fácil ou é difícil para o profissional da medicina? Deveria ser muito fácil, porque é uma doença muito típica, né? Mesmo quando ela tem características atípicas, como o caso em questão, é uma patologia que de fácil diagnóstico, assim. Pelo menos de fácil suspeição diagnóstica, né? Só que a gente enfrenta, acho que da outra vez eu vi que a gente enfrenta um problema educacional sério na formação profissional em termos de dor. Não é incomum a gente pegar paciente com 4, 5 anos que ninguém fez o diagnóstico. Paciente que arrancou metade dos dentes da boca por causa é dor de dente. Não é. Então, era para ser fácil, mas infelizmente não é. No caso específico dessa paciente, né, dessa pessoa que está aqui em Alfenas, foi submetida ao tratamento na Santa Casa, né, está sob seus cuidados, ela vem do histórico, né, de muitos anos tentando resolver a questão. Chegou-se mesmo até cogitar fazer uma eutanásia.
Por que isso? Por que ela chegou nesse ponto? Voltando àquela outra entrevista que a gente fez, né? A gente tem um problema sério de educação em dor no Brasil, então teve falha de diagnóstico, atraso. E o caso é um caso atípico dentro do atípico, né? Ela, além de ter um componente psicoemocional já bastante grave, inclusive ela relatou voluntariamente isso hoje. Sim. Ela teve o azar que a artéria cerebral superior dela aperta os dois nervos. Então ela tem uma neuralgia do trigêmeo atípica dentro do que é atípico, né? Porque normalmente a neuralgia do trigêmeo acontece em pessoas mais velhas. Ela aconteceu muito jovem, 17 anos. Normalmente a neuralgia do trigêmeo ela acontece em um ramo de um lado. O dela aconteceu nos 3 ramos do lado esquerdo e de 2 ramos, no mandibular e no maxilar do lado direito, né? Então ela tem neuralgia do trigêmeo bilateral e em mais de um ramo. Então é bem raro o caso. Então é um caso realmente muito difícil, muito difícil. Que não é que ela tratou, que ela está tratando aqui, né? Sim. Não é um desafio tão simples assim. Então ela está passando por um processo de tratamento e isso não tem tempo, não tem prazo. Não, nenhum. A gente até pela exposição que o caso teve, conseguimos aí através de doação, né? O que há de mais moderno na medicina no tratamento de dor, e isso está sendo avaliado, está sendo preparado, está sendo ajustado. Inclusive eu atrasei para a entrevista que eu estava ajustando o neuroestimulador dela. Eu queria ajustado uma vez por semana. Sim. Então, a tecnologia que foi implantada nela é absurdamente alta, que é a de mais moderna em tratamento de dor no mundo, está sendo utilizada. Então, você acha que assim, ainda mais dor, né? Ainda mais dor. Quando você nunca pode prometer, né? Sim. Na verdade, se um dia você for no médico e ele te prometeu alguma coisa, você corre dele, né? Porque você tem que tomar cuidado. Você é responsável pelos meios, não pelos fins. Ainda mais casos tão complexos. Na nossa clínica aqui, eu não sei, a gente não atende paciente simples faz muito tempo, né? Só coisas bem complexas. Então, assim, desde a primeira consulta que a gente avaliou ela, falou, olha, eu não te prometo nada, além de dedicação e fazer o melhor que a gente pode. Sim. E é isso que a gente está cumprindo, e não só com ela, como todos os pacientes que procuram assim em Alfenas, ali na Santa Casa de Alfenas. Se tiver uma escala, né, ela chegou com quanto de dor e hoje ela está com quanto? A dor é medida de 0 a 10, né? Ela estava com 10 em 10 permanentemente. O que ela melhorou nesse período? A gente ainda está em fase de ajuste do neuroestimulador. Ela diminuiu o número de crise, tem dia que ela diminuiu mais de 50% a quantidade necessária de morfina para aliviar as crises e diminuiu a duração das crises, que duravam de 5 a 10 minutos, hoje dura em torno de 2 a 5 minutos. Então ela já teve uma pequena melhora. Sim. Só que é demorado, são 10 anos de dor. O cérebro dela é um cérebro preparado para sentir dor. Então tem todo um trabalho e tem um trabalho da parte psicoemocional também. Certo. Então não é do dia para a noite. Então é um trabalho que está começando e vai durar anos, possivelmente. Possivelmente. Assim, ainda não é um paciente que a gente vai conseguir dar alta. A gente espera controlar ela, devolver ela para a vida normal. Sim. Né, pelo menos próximo do normal, porque ela tem uma missão muito importante agora, que ela deu voz, né, milhares e milhares de pacientes com dor crônica que não existiam, né, entre aspas. Sim. É uma forma também de pessoas que se espelham no caso dela para procurar uma ajuda. E o caso dela, pelo que ela inclusive relatou hoje, acho que ela representa o sofrimento de muita gente, né? Não, com certeza. São casos de abuso e também a questão da dor, né? E no caso, a Santa Casa, a Simpem, estimularam aí uma questão de um tratamento gratuito para 50 pessoas. Que é 50, que pode virar 150, que pode virar 250, vamos ver. Só que eu não posso dar spoiler aí, porque assim, a gente só pode contar quando o contrato está assinado, né? Sim. Mas a gente recebeu uma emenda parlamentar do deputado Luizinho, sim, que é aqui de Alfenas, né, sempre muito preocupado com a saúde, ele nos mandou uma emenda parlamentar de R$300 mil, que é suficiente para tratar 50 pacientes, e nós estamos fazendo a seleção aí, mas já tem quase 200 pacientes já. Isso no Brasil inteiro ou só de Minas Gerais? Não, Brasil inteiro. O propósito inicial é ser no Brasil inteiro. E esses casos são semelhantes ao que você está tratando ou são outros tipos de dores? Tem menos grave e tem mais grave também. Então, muita gente pergunta, nossa, o caso dela... Olha, a gente interna aqui no nosso serviço em torno de uns 100 pacientes como ela por ano.
né? Não só com neuralgia trigêmea, evidentemente, mas pacientes com dor excruciante, intratável, pacientes já perderam a vontade de viver, isso aí é uma rotina no nosso serviço. A gente tem de 50 a 100 pacientes como ela por ano. Sim. E me perguntaram se disse era o caso mais difícil da minha vida, e não é o caso mais difícil, não, em termos técnicos falando, não. Como o senhor disse, né, a questão da dor. Muitas pessoas desconhecem a questão da dor. O impacto que uma dor traz para a vida da pessoa? Olha, dores como esse caso em questão, traz o impacto que ela tornou público. A pessoa perde a vontade de viver, ué. Né? Dor é o que se perde, né? Eu já respondi isso, mas na passada eu falei a mesma coisa. Dor é o que se perde. Então o paciente ele vai perdendo tudo, né? Ele perde qualidade de vida, ele perde as atividades de prazer, ele perde relacionamentos, ele perde emprego. Por fim, ele perde a vontade de viver, né? Certo. E para a questão de quem precisar, necessitar, vai ter espaço para poder se inscrever nessa questão do tratamento gratuito? Da neuralgia trigêmea, sim. Né? É só mandar um e-mail para solidariedade@santacasalfenas.com.br. Sempre prestar atenção que é Santa Casa Alfenas, tem 2 As ali, muita gente confunde esse e-mail. E mandar o histórico e comprovante, relatório médico, exames, e ser carente, né? Sim. Esse não é aberto, por exemplo. Regra número 1, a gente não admite paciente que tem plano de saúde, por exemplo. O plano de saúde tem por obrigação fornecer esse tipo de tratamento, né? Sim. Então é o que a gente está se mobilizando por aí. Ok. E para quem quiser conhecer, tem um contato da Simpen? Tem lá na Santa Casa de Alfenas, no 35-3299-6414. E quem quiser me acompanhar também é carlosmarcelo.dor no Instagram. Tá dado o recado. Espero que dê tudo certo com a sua paciente aí, que deu esse destaque, né? Trouxe a questão da dor, né, à tona para todo o país. Eu espero que, quando a gente fala dor, a gente fala de 40 milhões de pessoas no Brasil, em média. E 15 milhões de pessoas têm a vida limitada pela dor, né? É muita coisa. E eram pacientes invisíveis ao sistema, ela conseguiu dar voz a esses pacientes. Então, a gente espera que isso melhore a vida de muitas pessoas, que as pessoas consigam ter acesso a tratamento e construir aí um Brasil sem dor. Com certeza. Dr. Carlos Marcelo, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e estar participando do Repórter Mundo. Eu que agradeço, Américo, e se precisar a gente tem. E o Repórter Mundo fica por aqui, mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9, no Instagram, @Mundo Music 103.9 e nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. E não esqueça, estamos também no Facebook. Até o próximo Repórter Mundo.